temos um problema, realmente, a desigualdade é a raiz. Eu talvez acho que na primeira fala eu comecei falando dela como a principal dificuldade, o principal desafio para as políticas públicas no país como um todo, e aqui em São Paulo, realmente, ela é grave não, sim, Luciana, vamos encaminhar, deixa eu tentar terminar aqui também. Bom, e o Danilo? O Danilo trouxe questões que a gente pensou quando da motivação para essa audiência. Bom, ele não se posicionou, mas ele trouxe esse embate. Eu penso que falta Estado, tem espaço. Há uma crise, eu não sei, a crise tem sempre um dono, né? Tem sempre alguém que informa de quem é a crise. Ela sempre tem alguém que talvez ganhe um pouco mais com ela. Ela não é neutra. Mas há uma crise de Estado, mas, acima de tudo, há uma dificuldade em reforma tributária. Então, o Estado, enquanto ente federativo, não pode nem ser um simples repassador de verba para o município e nem concorrer com ele, né? Há essa dificuldade de coordenação na política, mas há espaço. A gente tem um relato de trabalho, tem colegas aqui que participaram muito, até, estou vendo o pessoal da cultura, vamos dizer assim. A gente participou, isso foi importante, acho que nesses anos, para mostrar como tem espaço, e às vezes a gente perde isso. De uma reunião do Sistema Paulista de Museus. E era os municípios todos vindo para São Paulo, com, enfim, essa temática incrível, e o pessoal cobrando o Estado, essencialmente. E o Estado com uma dificuldade de verba mesmo, assim, uma ação, pensando orçamentariamente, que não tinha essa previsão. Não é um programa estruturado de se promover os museus municipais. Então, é um sistema que o Estado cuida, mas que ele se limita a colocar os municípios para conversar. Não, vocês conversem entre vocês. Não, dinheiro a gente não tem, conversa. Então, eu acho que há um leque grande de espaços para se ter mais Estado. Então, o que falta, talvez, para se ter mais Estado, e talvez aí tenhamos um problema fiscal, é uma reforma tributária. A gente tem... se as demandas por qualidade e por mais Estado estão na rua, a gente precisa repensar todo esse modelo de tributação que é feito hoje em dia. É óbvio que, vamos voltar praticamente à denúncia da Luciana, ele corresponde completamente e encaixa perfeitamente com a desigualdade social que a gente tem. As camadas de renda inferior pagam proporcionalmente muito mais imposto do que os mais ricos no país. Então, não vai ter como, a mágica não existe. A gente vai ter que repensar isso para a gente poder ter mais Estado e auxiliar, sim, os municípios pequenos e que têm, nessa linha vertical aí da política, muitas vezes mais dificuldade de implementá-las sem o apoio de coordenação, que na maioria das políticas sociais caberia aos governos estaduais. Aqui em São Paulo não é diferente. Então, há esse espaço, sim, para se ajudar esses municípios, mas tem uma discussão grande por trás disso para a gente conseguir chegar lá. Obrigado, Og. Antes de concluir, só queria fazer algumas considerações. Quando o pessoal do SAM nos procurou, o mandato para fazer um pouco essa reflexão e esse debate, primeiro eu queria dialogar com alguns pontos. A questão da PEC, tanto a 52 como a 10, acho que a associação, acho que é importante que a gente traga essa reflexão para dentro da Assembleia, de fato. Acho que talvez esse seminário ele abre esse espaço desse diálogo efetivo, seja inicialmente, até para depois construir com os pré-candidatos uma reflexão do que se quer para o Estado de São Paulo. Acho que é importante já colocar o mandato à disposição
né, e a liderança da bancada para a gente fazer essa discussão dentro da Assembleia, inclusive buscando outros parceiros, né, justamente para fazer um debate mais amplo na Assembleia. O outro ponto que a Lisete comentou, acho que são do espaço de participação, Lisete. Eu acho que nesse processo, o que nós temos? Nós estamos saindo da democracia representativa para uma democracia participativa. Só que ainda essa democracia participativa ela ainda não está estruturada de tal forma para as pessoas entender o que ela representa de fato. Por exemplo, eu, em 92, né, na época do impeachment do Collor, também saí às ruas, eu tinha, na época, 22 anos. Então, com 22 anos, eu falo, é boa parte da juventude que está hoje nas ruas. E que também a gente lutava pelas mesmas coisas que nós estamos lutando hoje. E eu falei, é um processo cíclico. E eu falei, essas pessoas que estão hoje nas ruas são as pessoas que daqui a 20 anos vão estar assumindo as direções do nosso país. Acho que esse entendimento que as pessoas precisam ir percebendo e tendo, né, quando a gente fala em democracia participativa, é essa democracia que nós queremos. Porque assim, a gestão ela é cíclica. Né, as pessoas vão ocupando os espaços de gestões, seja na gestão pública, seja na gestão privada, né, essa questão daqui a 20 anos terá um movimento talvez muito parecido. E vai acontecendo de forma permanente, isso é salutar. Isso é importante. Agora, quando você faz esse movimento, é importante que as instituições entendam esse movimento e não se fechem. Muito pelo contrário, se abram, né, para que, efetivamente, essas ações elas possam se transformar em ações de longo prazo. Eu comecei a minha fala aqui insistindo muito na questão de planejamento de longo prazo. Eu tenho acompanhado até, antes de ser deputado estadual, eu fui presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco região. Então, durante 6 anos, fui presidente do sindicato, né, e tratei de questões salariais praticamente a minha vida inteira e participei muito de gestões de ações populares, né, com participações democráticas, né, principalmente em orçamentos públicos, antes de ser presidente do Sindicato Bancário de São Paulo. O que tenho percebido, eu acho que é um pouco a reflexão que eu queria fazer com vocês, até para pensar para frente. Não vou entrar aqui muito no método, nem nas propostas como um todo. Mas quando a gente começa a acompanhar o orçamento, eu acompanhei durante esses 2 anos aqui na Assembleia, nós conversamos em cada uma das regiões do Estado. E tem um clamor dos vereadores, dos prefeitos, da sociedade civil organizada, né, de uma participação e de ver uma execução do orçamento, de fato, para beneficiar o desenvolvimento daquela região. Uma coisa diferente, que antigamente todo mundo ia lá e falava da minha cidade, a minha rua, o meu bairro. A gente percebe que hoje as pessoas hoje já falam da sua região. Ele não consegue mais se enxergar enquanto município. Ele já começa a se enxergar enquanto, né, uma região. Para quem é gestor de políticas públicas e quer fazer políticas públicas bem estruturadas no Estado de São Paulo, o olhar também não pode ser individual. Seja para uma ação estrutural macro de planejamento, ou seja mesmo para a carreira. Eu acompanhei com vocês a questão do PLC 50. A gente tem acompanhado aqui praticamente também todas, né, as negociações de servidores públicos aqui no Estado de São Paulo. Eu acho que o que está acontecendo hoje, tanto na estruturação do orçamento lá na ponta, para montar um orçamento mais participativo, ou mesmo na estruturação das carreiras, né, todo mundo vem e se olha de forma individualizada. Né, uma hora vem os professores, uma hora vem a saúde, uma hora vem o pessoal de gestão, uma hora vem a Fundação Casa, cada hora você começa a vir de forma separada. Nós não paramos ainda para olhar, né, o servidor público, né, de forma integral, de forma integrada. Eu não estou falando a Secretaria de Gestão, eu estou falando efetivamente o conjunto das carreiras que a gente começa sempre a olhar de forma individualizada. Aí, a hora que você vai negociar a saúde, né, você pega lá a carreira da saúde, acabamos de negociar, né, um plano agora para o pessoal da saúde. O que aconteceu? A hora que o projeto de lei vem para a Assembleia Legislativa, né, ele vem faltando um pedaço. Aí, num debate que foi construído em negociação, a hora que vem um projeto de lei, né, vem menor do que aquilo que tinha sido acertado, né, como nós discutimos no PLC 50. Né, e depois, muitos de vocês nos pressionaram na última hora, aprova isso, é melhor aprovar o projeto do jeito que está, porque senão corre o risco, inclusive, de perder o que nós conquistamos agora. E aí a gente não para olhar, por exemplo, será que o orçamento do Estado ele suporta, né, uma estruturação das carreiras de forma mais efetiva? Aí, no final do exercício, né, o secretário da Fazenda vem e apresenta para a gente o limite prudencial e o limite máximo.
você percebe que você tem uma margem efetiva entre o limite prudencial e o limite máximo, que você podia fazer uma proposta muito melhor do que aquela que foi discutida na estrutura da carreira. Só que cada um, quando vem de forma individualizada e de forma localizada. E, depois de um tempo, o pessoal prefere aceitar uma proposta rebaixada do que pensar uma ação mais integrada. Eu estou colocando essas questões para vocês, nós vamos começar a discutir o orçamento do Estado agora nos próximos dias, nas audiências públicas. E um dos caminhos, né, agora, inclusive pela associação, e talvez pelos sindicatos, pelas entidades profissionais, eu tinha que começar a ter um trabalho mais articulado, né, junto com a Secretaria de Gestão, porque hoje ainda vocês estão conseguindo ter pelo menos um mínimo de diálogo, né, com a gestão. Né, alguns anos atrás, né, sequer esse espaço de diálogo vocês tinham na Secretaria de Gestão. Não tinha. Nós acompanhamos aqui, eu estou falando do outro lado, quando eu estava ainda no movimento sindical, reclamação de diversos segmentos que sequer conseguia dialogar com o Estado. Hoje consegue dialogar, ainda não consegue concluir, chegar no objetivo que gostaria, mas ainda está fragmentado. Então, acho que o nosso desafio, quando pensa em carreira, é pensar numa carreira de Estado. Aí você vai pegando todas as áreas. A questão da terceirização, não dá para aceitar que não tem terceirização em todas as áreas do serviço público do Estado de São Paulo. Né, tem terceirização, tem precarização, como tem também na iniciativa privada. Agora, é uma opção, um modelo de Estado que foi estruturado. Né, acho que nós temos que pensar um outro Estado. Aí entra no debate da crise do Estado. E a crise do Estado, inclusive, é de como é que você aproveita, né, a eficiência, inclusive, da gestão. Do PPA, está lá no PPA, acho que muitos de vocês acompanham. Nós aprovamos aqui no PPA 150 mil casas para ser feita no Estado de São Paulo. Está lá. Está lá no plano plurianual. Depois você vem na sequência, você faz, né, um diálogo com o governo federal, né, para mais 180 mil casas no Estado de São Paulo. Aí eu pergunto, será que, quando se construiu a Casa Paulista, se houve um diálogo entre a Minha Casa Minha Vida e a Casa Paulista para potencializar e ampliar o número de casas e alterar o PPA? Pode olhar, não aconteceu. Não houve a mudança no PPA, no plano plurianual, e mudou, né, a estratégia de intervenção para a saúde. Isso vale para a saúde, isso vai valer para a agricultura, vale para a cultura, né, vale para qualquer área do Estado. Né, muitos de vocês, né, talvez acompanham algumas obras no Estado, que às vezes ela hoje é uma proposta, daqui 4 anos muda o governador, né, e muda, né, a proposta daquela ação que ia ser feita naquele mesmo local. Né, e se gastou, né, teve uma despesa, né, para aquela obra, para aquele projeto, depois você tem que fazer novamente. Quando eu estou falando aqui da importância, falei isso no começo, da gente começar a pensar o Estado de longo prazo, e aqui, independente da estrutura partidária, eu tenho um partido, né, só que, independente do partido, né, ou a gente olha a gestão de longo prazo, eu vou ter minha posição para cada um dos itens apresentados. Só que essa questão do servidor público, eu estou falando, antes de ser deputado, eu fui presidente dos sindicatos bancários. Então, eu tenho uma clareza, ou nós fortalecemos, né, as carreiras, seja no setor privado, ou seja, no setor público, ou você não tem gente suficiente depois, e você não tem um acúmulo necessário depois para fazer uma execução de uma política pública de fato. Né, quando se pensa numa carreira, né, e hoje você tem, inclusive, muitas vezes, pessoas que chegam, né, no auge da sua produtividade, e muitas vezes as pessoas são encostadas. Né, quando você mais acumulou, você não consegue, né, trazer para as novas pessoas que estão chegando no mercado de trabalho aquela tecnologia acumulada ao longo do tempo. E vai se perdendo. E tem muita gente que muitas vezes vai se aposentando porque não vê mais perspectiva de continuar na gestão. E tem gente que está entrando e olha para aquela pessoa e fala, nossa, ela não tem perspectiva, imagine eu que estou começando. E as pessoas começam a se desestimular a ficar numa carreira pública. Nós temos um problema, que a carreira pública ela vem sendo, né, praticamente destruída ao longo do tempo, né, como ser servidor público é uma coisa ruim. O pessoal olha para o servidor público e dá a impressão que todo mundo ganha rios de dinheiro. Não é esse olhar que o pessoal tem para vocês quando vocês entram para o serviço público? Aí a gente vê, não, ganho R$ 1.900, ou 1.200 bruto. Imagina, um servidor público do Estado de São Paulo, quer dizer, o maior, né, estado da federação, né, um servidor público ganhando R$ 1.200. Eu não quero nem olhar as nossas carreiras, porque nós temos carreira com 600. Nós temos carreiras, né, com, né, às vezes até com menos que o mínimo você completa depois, né, com comissões, quer dizer, então a gente não consegue olhar as carreiras de forma estrutural. Eu quero só concluir aqui a minha fala, e não é um desestímulo, muito pelo contrário.
Eu estou colocando para vocês, até dialogando com a questão da participação, que nós temos algumas opções, em alguns momentos agora, de começar a passar e ter um olhar de forma mais integral. Isso vale para vocês, para a estruturação das carreiras, e vale para vocês que são especialistas em diversas áreas hoje do Estado de São Paulo, que pode potencializar esse olhar para o Estado para os próximos 20, 40 anos. Quem vai estar assumindo os espaços de gestões daqui 20, 30, 40 anos são vocês. Eu falo com vocês, com outras pessoas que estão no mesmo patamar que vocês, que têm essa possibilidade. Se nós não corrigirmos algumas rotas nesse momento, nós vamos ter dificuldade lá na ponta. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer cada uma de vocês, que é Elisete. Queria me associar aqui, que, na verdade, esse debate foi feito a partir da associação. Quero nos colocar à disposição. Nós estamos conseguindo dialogar com diversos segmentos hoje da carreira pública do Estado de São Paulo. Agora, se não tiver uma ação conjunta e efetiva entre vocês, nós estamos se dividindo cada vez mais. Lá na frente, com certeza, talvez daqui a alguns 10, 15 anos, a gente vai voltar aqui e fazer uma reunião muito parecida com a que nós estamos fazendo hoje. Eu acho que nós temos chance de fazer uma evolução. Eu falo, e mesmo quando se pensa no limite da lei de responsabilidade fiscal, nós temos alguns espaços, como eu disse, nós temos quase 10% hoje, entre o limite prudencial e o limite máximo, que você pode fazer uma ação ainda para o serviço público do Estado de São Paulo, para fortalecer, para potencializar, para, de fato, ter um Estado forte. Tem espaço? Tem. Agora, se não tiver essa unidade entre vocês, e se continuar trabalhando de forma isolada, a tendência é ir perdendo ao longo do tempo. Aí vai ampliar a terceirização, vai ampliar a precarização, e cada vez mais nós vamos ter menos servidores públicos no Estado de São Paulo, menos servidores, porque há um processo de redução. Nós levantamos agora, tem quase 18 mil cargos no Estado de São Paulo hoje, que têm um cargo, mas não têm um profissional. 18 mil cargos no Estado de São Paulo. Isso não estou dizendo que tem que inchar a máquina pública, mas é importante que são cargos que estão hoje na estrutura da gestão pública e ele não está sendo utilizado. Às vezes se abre alguns concursos, mas quem se aposentou ou quem saiu, você não consegue cobrir quem tem. No áreas, como nós conversamos, que o resultado que vocês trazem para a gestão pública não é compatível com o resultado salarial ou da carreira que as pessoas o têm. Então, acho que esse é um desafio, acho que essa é uma possibilidade. Tem muita ação para ser desenvolvida no Estado de São Paulo. Eu acho que, a partir das carreiras, ele é fundamental para chegar nos outros itens. Na transparência, na fiscalização. Talvez muitos possam não acreditar, mas, por exemplo, hoje, mesmo os deputados, você tem acesso ao Sigel no único gabinete, só nas lideranças. Os gabinetes dos deputados sequer têm acesso ao Sigel. O planejamento não dialoga com a Fazenda. Então, quando você quer fazer o orçamento descentralizado, por município, por região, por área, a informação que você não pode fazer. Só que a Fazenda, você consegue acompanhar a execução orçamentária. Então, muitas vezes, o próprio planejamento não dialoga com a Fazenda. E duas áreas importantes para fazer o desenvolvimento do Estado. Então, quando se pensa numa crise do Estado, acho que não dá para falar que tem uma crise, mas nós temos ainda a condição de fazer aí uma grande evolução, uma grande mudança, e acho que está na mão de vocês, que tem um papel importante na carreira de vocês de poder fazer essa diferença. Então, quero nos colocar à disposição para ajudar a construir não só esse diálogo, outros diálogos também que vocês tenham interesse. Então, obrigado a cada uma de vocês. E aí, agradecer a Elisete, Brasil, pela disponibilidade, que o Og, o Luiz. E acho que esse debate, acho que ele, até pela gestão que vocês vão ter aí à frente da direção, vocês vão ter muitos desafios e vocês vão conseguir fazer essa gestão com competência. Boa noite a todos.